Seja bem-vindo a mais uma aula do SabMed Conecta. A ideia da aula de hoje é falar sobre a questão da insalubridade, tentar explicar para algumas pessoas, na verdade, desmistificar a questão da insalubridade, para informar se a insalubridade é um problema crônico ou é a oportunidade de otimizar a saúde financeira de uma empresa. Por que eu falo isso? Porque a maioria das pessoas elas não tem noção do que realmente é a insalubridade. E muitas das vezes eles acabam ou pagando de maneira indevida ou não pagando quando devem ser pagos. Então, a ideia da aula de hoje é a gente mostrar que isso pode ser uma grande fonte de renda da tua empresa se você estiver pagando algo desnecessário, mas se você também não está pagando, você pode ver quanto que você vai economizar você fazendo isso. Então, a introdução, a aula de hoje, o universo empresarial, realmente ele é bem dinâmico, ele é repleto de desafios e a gestão da força de trabalho é um dos mais complexos que tem. Por quê? Eu nunca, pela minha experiência, eu nunca vi uma empresa ela ter algum processo trabalhista porque uma máquina falhou ou porque não foi atualizado algum sistema da máquina. Geralmente, os problemas de medicina e segurança do trabalho estão relacionados com as pessoas. E são as pessoas que procuram a justiça do trabalho, por mais que tenha uma visita, uma fiscalização de um órgão do Ministério do Trabalho, geralmente elas estão envolvidas com pessoas. Então, as pessoas pensam que é uma burocracia e custos podem esconder oportunidades de otimização. Por qual é o motivo de eu falar isso? Porque é comum eu receber de alguns clientes algumas solicitações do tipo: precisa revisar meu laudo de insalubridade, meu funcionário está questionando se eu devo ou não pagar a insalubridade. Então, tudo isso é o que a gente vai tentar falar na aula de hoje. E qual é o objetivo dessa aula? Mostrar que a saúde e segurança do trabalho, mostrar como a saúde, segurança e higiene ocupacional, que é uma área dentro dessa área do mundo ocupacional que trabalha principalmente com a questão de avaliação e controle dos agentes ambientais, e é por isso que é importante trazer esse tema. Geralmente as pessoas apenas falam sobre saúde e segurança, mas não envolve a questão da higiene ocupacional, mesmo porque falta conhecimento para grande parte das pessoas que trabalham com a área de saúde ocupacional. Como eu posso mostrar para vocês, é uma alavanca estratégica para a saúde financeira do seu negócio. Não vou esgotar o tema aqui, eu não sou dono da verdade. Caso você não concorde com o que eu estou falando, eu respeito. Se tiver alguma atualização de norma, pode mandar aqui para a gente, porque a gente compactua com o que é certo. Então, a gente vai procurar reanalisar aquilo que a gente falou. Mas eu vou gravar mais algumas aulas desse SabMed Conecta para tentar trazer problemas do dia a dia sobre essas questões que envolvem a relação de saúde e segurança do trabalhador e quanto que isso pode impactar na vida financeira de uma empresa. Então, esse foi o objetivo de hoje. Então, a estrutura da aula, a gente vai trazer um cenário atual. Eu recebo, é comum, você já deve ter recebido, alguns e-books, materiais, e-mails, falando sobre, paga insalubridade, o que é insalubridade, periculosidade, o que é periculosidade. E, muitas das vezes, não se traduz de uma maneira que a pessoa ela saiba realmente o que está sendo falado ali. Então, a questão do cenário atual, entendimento do contexto empresarial e da gestão da insalubridade. Vou procurar trazer alguns exemplos práticos do dia a dia de alguns clientes nossos e trazer algumas questões cruciais, o quanto que tem essa questão dos impactos diretos da saúde, segurança e higiene ocupacional nos resultados financeiros da sua empresa. E estratégias para transformar desafios em oportunidades. Posso mostrar para você como que você investindo em saúde, segurança e higiene ocupacional, a sua empresa ela pode ser blindada tanto na questão financeira quanto a questão jurídica. E os pilares da relação custo-benefício na gestão de pessoas, de saúde, segurança e higiene ocupacional, que a gente pode mostrar que é de uma despesa, ela pode se tornar um investimento. Então, a transformação da saúde, segurança e a higiene ocupacional de despesa para investimento estratégico, ela ocorre porque, se você não está pagando algo que você deveria pagar, quais são as consequências que você pode ter? Porque tem muita gente que fala assim, é melhor eu nem informar isso aqui e não vou pagar. Calma, que isso aí tem uma consequência séria. Eu vou pagar como se fosse um benefício, que é um grande erro que as pessoas também
cometem. Eu vou explicar ao longo disso e vou fazer uma aula sobre o impacto disso, desses custos sobre, por exemplo, empresas, que a maioria dos nossos clientes que são empresas cooptantes do Simples Nacional, existe uma variedade, né, dessas empresas e também há uma variação tributária, mesmo sendo dentro do Simples Nacional, os impactos que isso pode causar. O passo essencial é compreender os conceitos chaves e as interconexões. Eu quero tentar mostrar para vocês do dia a dia como que funciona essa questão da avaliação de insalubridade, periculosidade e tudo o que vai desenrolar isso. E o impacto direto que influencia significativamente os resultados financeiros da empresa. Reforço, existe um impacto financeiro muito grande na empresa. Então, a definição de salubridade é o seguinte: é a exposição do trabalhador a agentes nocivos à saúde. Quais são esses agentes? São os tipos de agentes que tem. São agentes físicos, químicos e biológicos. E quando essa exposição a esses agentes, ela está acima de um limite que a gente chama de limite de tolerância, que seria acima desse limite algo que poderia causar um dano à saúde ou à segurança do trabalhador. Então, existem regras definidas para isso. E quando existe a questão da insalubridade, ela tem finalidade pecuniária. O que é isso? Ela tem a ver com pagamento de um adicional de insalubridade que vai impactar sobre o salário mínimo que a pessoa recebe. Então, um adicional de insalubridade, ele tem os percentuais lá, 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo. No slide, ele falou aqui que é um salário mínimo regional. Porém, eu estava dando um estudado sobre isso, existem algumas discordâncias, porque alguns salários mínimos eles variam de uma região para outra. E aí está sendo analisado, né, via STF, qual é o salário que vai ser calculado para a questão dos adicionais de insalubridade. Existem algumas decisões e, por enquanto, está suspenso. E, até onde eu sei, é a questão do salário mínimo nacional. Se já tiver alguma outra né, determinação que seja regional, tudo bem. Mas até onde eu sei, é a questão de salário mínimo nacional e está suspensa essa questão de ser salário mínimo regional. Isso dá uma diferença muito grande. O que mais? Ela tem caráter de adicional. Isso é muito importante. Ela não é um benefício ou bônus ao trabalhador. Então, um dos principais motivos de eu começar a trazer esse assunto para vocês é a seguinte questão. Existem casos de clientes que me solicitaram para que eu fizesse uma análise, né, do adicional de insalubridade para que os funcionários pudessem receber esses adicionais. Só que tem um problema. Geralmente, essas empresas que entram em contato conosco, elas são empresas que fazem o seguinte, elas não são empresas privadas, ou são autarquias, ou são algumas outras instituições que elas têm relação não de um proprietário em si, são pessoas que gerenciam isso daí. E geralmente essas pessoas, até, né, pela relação que a gente tem, são pessoas que querem trazer um benefício para o trabalhador, mas ele não sabe que isso não é um benefício ou não é um bônus. E também existem casos de clientes que eles pagam esse adicional como se fosse um bônus salarial. Isso não é. A insalubridade, ela tem um caráter punitivo. Como assim? Ela penaliza o empregador que expõe trabalhadores sem proteção adequada. Então, não é um benefício, ela é uma punição. E um detalhe muito importante, que eu, quando eu fiz a minha especialização lá na USP, né, com o pessoal do La Casa Min, lá da USP, da Poli, e a gente vai estudando sobre isso, o único país do mundo que paga insalubridade da maneira como nós temos é o Brasil. Existem algo semelhante em alguns países, na Espanha, mas geralmente não é pago insalubridade para os funcionários, os trabalhadores nesses outros países. Ah, doutor, por quê? Eles, né, são do mal? Não. Quando encontram uma situação de um agente químico, físico ou biológico que possa causar um dano à saúde do trabalhador, o que eles fazem? Ou eles eliminam, ou eles neutralizam. Ou seja, eles não deixam que essa pessoa seja efetivamente exposta a isso sem uma proteção. Então, no nosso país, existe uma questão que está dentro da Constituição, de se pagar esse direito de insalubridade. E esses conceitos estão sendo revistos, começando principalmente pela questão do que a gente chama de risco biológico. Isso está, em momento agora, tendo uma revisão dessa questão dos agentes biológicos, como que avalia,
quais são os critérios, como que protege e qual é o critério para a questão de insalubridade. Por quê? Porque está tendo muitas demandas judiciais sobre essa questão da insalubridade por risco biológico, que na parte técnica, dentro do anexo que fala sobre risco biológico, ele é muito simples, ele não traz com profundidade o que é o risco biológico. E isso gera margem para quê? Para questões das pessoas irem na justiça do trabalho, exigir que a empresa pague isso daí, e aí é um outro problema que eu vou trazer mais à frente, que é a questão de quem faz essa perícia, e também quando eles conseguem ganhar esse adicional na Justiça do Trabalho, é comum também eles tentarem a aposentadoria especial, que eu vou mostrar para vocês mais à frente, lá e pleitear judicialmente com a Previdência. E o que está acontecendo? O governo está querendo rever isso. E ele alega que é para proteger a saúde do trabalhador, que está preocupado com a saúde do trabalhador. Mas, na verdade, é que está tendo uma demanda muito grande de solicitações de aposentadoria especial, empresas que pagam adicional de salubridade como um bônus, mas não recolhem os impostos que são extras para quem tem direito a adicional de salubridade. Para os que pleiteiam aposentadoria especial também tem um acréscimo na contribuição, e o governo quer rever isso. Por quê? Porque está muito judicializado e, como nós sabemos, a conta não fecha, certo? Então, ela é um caráter punitivo. E a periculosidade? Então, lá no caso da insalubridade, ela tem a ver com norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Ela é vinculada à NR15, então ela tem uma especificação, tem a ver com fins pecuniários. E a periculosidade é uma norma regulamentadora, está trabalhada dentro de uma norma regulamentadora, que é a NR16, e o que ela define? Ela é diferente da insalubridade. Ela refere às atividades com risco acentuado de morte ou lesão grave. Por exemplo, lá, contato com explosivos. Por exemplo, quem trabalha em posto de gasolina, transporte de líquido inflamável, questão de eletricidade, linha viva, essas pessoas que trabalham isso daí, e segurança pessoal patrimonial na questão dos vigilantes armados aí. E essa questão de adicional de salubridade, ela incide sobre um valor também pecuniário, ou seja, de dinheiro, de 30% sobre o salário base. Como eu falei, eu vou dar uma aula explicando, dando exemplos do quanto que isso impacta na folha. Mas também não são todas as profissões. Isso está regulamentado, quais são as funções, as atividades que têm essa questão da periculosidade. E ela tem essa regulamentação, como eu falei, na NR16. E o que tem a ver também a questão de aposentadoria especial? Por que eu estou trazendo esse tema aqui? A aposentadoria especial ela não está vinculada com norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Ela é uma legislação específica da Previdência. Porém, quando a pessoa ela está exposta a uma situação de um agente nocivo que está acima do limite de tolerância, que é aquele que eu falei lá da NR15, o que acaba acontecendo? Essa pessoa ela tem um ensejo à solicitação de aposentadoria especial. Não é um direito líquido e certo. Se ela esteve exposta e comprovou que está acima e esses agentes não foram neutralizados, essa pessoa pode pleitear a aposentadoria especial. E aí, se ela entra com uma solicitação junto à Previdência. Então, qual é a definição? É um benefício previdenciário para trabalhadores expostos a condições prejudiciais à saúde. Tempo de contribuição dessas pessoas, ela vai variar. E ela tem uma relação interessante com a insalubridade. A insalubridade, quando ela é 10%, ela é considerada leve, o grau dessa insalubridade. Quando ela é média, ela é 20%, média ou moderada. E quando ela tem um grau máximo de exposição, ela tem lá 40% sobre os salários mínimos. Tá? Mas a aposentadoria, ela também vai refletir essa questão da insalubridade. Então, a pessoa que ela está exposta lá a agentes considerados leves, ao invés de ela contribuir lá 35 anos, estou trazendo uma regra geral, e se ela trabalhar apenas nessa função, ou nesse tipo de situação. Então, não é uma regra específica, falando de maneira generalizada, se a pessoa sempre trabalhasse nessa função, por exemplo, ficasse numa mesma empresa a vida toda, ou que ela saísse dessa empresa e fosse para uma outra. Eu estou falando mais da questão de saúde e questão ocupacional. Essa questão mais trabalhista, previdenciária, talvez tenha um assunto, mais assunto para estudar. Mas, basicamente, a gente vai explicar isso daí. Então, o que acontece? Essa situação, quem tem lá insalubridade de grau máximo, por exemplo, ela vai contribuir de uma maneira. Quem tem grau leve,
de uma outra maneira, em moderado também. Então, para grau leve, a pessoa que está exposta a isso aí, ao invés de ela contribuir lá 35 anos com a Previdência, ela vai contribuir apenas 25 anos. Nossa, que vantagem! Só que tem um detalhe, se a pessoa vai se aposentar antes, ela também tem que pagar mais por isso. Então, por isso que eu falo que nem sempre você pagar alguma coisa, você está dando um benefício naquele momento, mas as custas disso daí ela é mais alta do que o normal. Quem está exposto lá a grau moderado, ao invés de ele contribuir lá 35 anos, ele vai contribuir 20 anos, ou seja, vai se aposentar antes. E o caso lá, quem está à exposição ao grau máximo, ela também vai aposentar antes. Nesse caso, vai contribuir 15 anos e vai se aposentar. Só que tem um problema, como eu falei, as pessoas pagavam como se fosse um adicional, como um bônus, mas não é justo, por exemplo, que uma pessoa que contribua 35 anos com a Previdência pague o mesmo valor de INSS, de Previdência, do que uma pessoa que vai trabalhar apenas 15 anos. Então, existe um acréscimo disso daí na contribuição para a Previdência Social desse funcionário, que é descontado dele, mas é a empresa que paga. Então, isso é muito importante a gente falar. E tem muita gente que não recolhe isso daí. O que acaba acontecendo, a pessoa vai lá pleitear a aposentadoria especial e não teve a contribuição. Isso é negado. E aí vai lá para a Justiça Federal também, vai tentar judicializar. O funcionário vai procurar a empresa na Justiça do Trabalho, pedir para ela pagar isso daí. Então, é um imbróglio bem grande isso daí, certo? Então, a definição, benefício previdenciário para trabalhadores expostos às condições prejudiciais à saúde. O tempo de contribuição, como eu falei, muda de 15, 20 ou 25 anos, dependendo da atividade. Quais são os documentos cruciais para isso? A NR15, ela define os limites de exposição. O LTCAT, ele é o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, ele comprova as condições de trabalho. Tem uma diferença muito grande entre laudo de insalubridade e laudo técnico, que é o LTCAT. Por quê? Qual é a grande diferença? Por que eu falo isso? Tem muita empresa que ela compra um laudo de LTCAT que lá nesse laudo está escrito laudo LTCAT, laudo de insalubridade e laudo de periculosidade, como se fosse um único laudo, e não é. São situações diferentes. É o mesmo ambiente, é o mesmo agente, mas com regras diferentes. NR15 e NR16 têm a ver com fins pecuniários e estão lá normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. A questão do LTCAT, ele está com relação às regras da Previdência Social. Então, para você, eles são independentes? São, mas existe o quê? É o mesmo ambiente, os mesmos agentes, né? A mesma função, só que com regras diferentes. Então, o impacto para a empresa, quais são esses impactos? Os riscos não mitigados, ou seja, se você não tirar esses riscos, aumentar a carga previdenciária ao longo prazo e gerar custos adicionais ao empregador. Isso impacta muito, ainda mais num país que a gente paga muita carga tributária, isso complica. E tem alguns fatores que é importante a gente saber que contribuem com essa questão de entender por que da insalubridade, por que da periculosidade e também a aposentadoria especial e como que isso é afetado. Então, existe um negócio chamado RAT, que chama-se risco ambientais do trabalho. O que isso é? Por definição, ela é uma contribuição social paga pelas empresas à Previdência Social. Qual é a finalidade disso daí? É custear acidentes de trabalho e aposentadorias especiais. Olha que interessante, é uma contribuição extra. E essas alíquotas, elas são percentuais de 1, 2 ou 3% sobre a folha de pagamento. E quem por exemplo, optante pelo Simples Nacional? Isso já está incluso ali. Mas, dentro do Simples Nacional também, existem algumas empresas que esses RATs, eles são alterados. No caso dessas empresas simples, de algumas delas, elas têm esse RAT fixo. Então, isso já ou é 1, ou 2, 3%, mas está dentro do imposto lá, do cálculo do imposto do Simples Nacional. E o que acontece? Ele é determinado pelo risco da atividade econômica principal da empresa. Então, as empresas, elas têm um grau de risco de acidente, e ela é considerada lá grau de risco 1, grau de risco 2, grau de risco 3, grau de risco 4. Ou seja, quanto maior o grau desse risco,
maior é a chance a pessoa está exposta a um ambiente nocivo, ou também ela está exposta à possibilidade de situações de periculosidade e de insalubridade numa maneira mais intensa que os outros. E o risco de acidente, o risco de mortes nessas profissões, ele é maior. O risco de causar doenças ocupacionais é maior. Então, dependendo da empresa, ela paga lá 1, 2 ou 3% sobre a folha de pagamento. E eu vou trazer, novamente, uma aula para mostrar para vocês o quanto que isso impacta numa folha de pagamento. E ela é determinada pelo risco da atividade da empresa. Então, ela tem o CNPJ, e lá dentro desse CNPJ, quando você pega o cartão CNPJ, está lá o KNAI, né? Geralmente as pessoas olham o KNAI principal, mas esse é um outro grande erro que as pessoas tomam, elas não prestam atenção, porque se você tem mais de um KNAI, e às vezes você pode procurar aí, tem empresas que ela tem o KNAI principal, mas ele tem vários KNAIs secundários. E às vezes ela quer fazer o quê? Ela coloca lá no KNAI principal uma atividade de grau de risco 1, para ela o quê? Né? Fazer o quê? Recolher menos imposto. Isso até dava certo antes do E-Social. Com a implantação do E-Social, isso é eletrônico. E o que é levado em consideração hoje? É a atividade mais preponderante da empresa. Quais são as funções preponderantes da empresa? Vamos supor que é uma empresa que presta serviço de energia elétrica para uma operadora. Ela tem lá o pessoal do administrativo e tem os eletricistas de campo. Se ela tem mais, por exemplo, mais gente administrativa, muito mais, e ela tem um ou dois lá, e ela tem lá 200 pessoas que são administrativos, e um ou dois que trabalham efetivamente, o cálculo, que não é preponderante, são atividades administrativas. Porém, o que acontece é que as pessoas querem colocar atividade administrativa para uma empresa que tem lá 10, 20 pessoas dentro do administrativo e tem 500, 600 pessoas na parte operacional, diretamente trabalhando com linha viva. E isso, com a implementação do E-Social, isso está sendo fiscalizado. E aí, o E-Social, ele não multa ninguém, mas ele é um dedo duro muito grande para quem? Para os órgãos fiscalizadores. Caixa Econômica Federal, INSS, Previdência, Ministério do Trabalho, Receita Federal, tudo isso está incluso nessa parte para quem que o social ele denuncia isso para essas empresas. E quem é que faz essa denúncia? São as próprias empresas. Por quê? Porque depende do que ela alimenta lá o E-Social. Então, não tem como não estar atento em quem manda as informações do E-Social dessa empresa e quais são as informações que mandam. Porque as ações regressivas, elas estão chegando. Eu tive um caso recente de um cliente que ele não mandou uma informação de um demissional. E aí teve uma autuação bem interessante. O valor foi bem alto. Então, é importante a gente... E aí ele procurou. Ele falou assim, olha, alguns clientes me procuraram, e ele é contador, e a empresa que ficou responsável de fazer essa parte de medicina e segurança do trabalho, eu envio dessas informações de saúde, segurança do trabalho e social não fez, e os nossos clientes foram autuados. E agora eu vim aqui para a gente ver qual a orientação que o senhor pode fazer para a gente. Então, existe muita gente com essa dúvida. E esse RAT, ele pode ser ainda, nada é tão ruim que não possa piorar, infelizmente é isso. Existe um fator acidentário de prevenção, existe um cálculo. Então, o RAT, antigamente eles falavam era como se fosse, eles chamavam de SAT, Seguro Acidente de Trabalho, mas isso mudou o nome lá do SAT, porque algumas empresas elas entravam na justiça porque elas eram processadas na Justiça do Trabalho, recebiam ação regressivas do INSS, da Previdência, querendo receber o dinheiro que pagaram para os funcionários. Por quê? Porque ele fala, mas eu já pago um seguro acidente de trabalho, então por que eu tenho que pagar uma indenização? Ou por que eu tenho que pagar lá, quando é um acidente de trabalho, para o INSS, em uma ação regressiva, o custo para o meu funcionário? E aí houve essa mudança para RAT. E aí tem um fator que aumenta ou diminui esse RAT, que a gente chama de FAP, que é o fator acidentário de prevenção. Por definição, ele é um multiplicador aplicado anualmente ao RAT. Como que funciona isso? Ele varia de meio a 2. Doutor, como é que, de uma forma prática, eu entendo isso? Vamos supor que na sua família tenha 4 pessoas acima de 18 anos, e essas 4 pessoas vão comprar um carro. Pode ser o mesmo carro, na mesma concessionária, com o mesmo valor, tudo igual.
mas na hora de calcular o seguro, não é o mesmo valor de seguro para cada um. Por quê? Cada um tem um risco diferente de causar um sinistro, de causar um acidente. Com as empresas, é assim também. Então, por exemplo, se você pega empresas de grau de risco 1, 2 ou 3, na verdade eu falei lá grau de risco 4, que é uma divisão das empresas para a questão de SESMIT. Para a questão de cálculo do RAT, ela é grau de 1, 2 e 3 apenas. Então, corrigindo aqui o que eu falei lá atrás. Então, por exemplo, se você pega lá, não é justo que uma empresa que tenha um escritório, ou ela pague o mesmo imposto, o RAT, do que uma construtora, por exemplo, que o risco é maior do acidente. Só que dentro desse mesmo tipo de risco, vamos supor lá, que você tem algumas construtoras, que elas sejam lá no grau de risco 3 de acidente, lá do RAT, que paga lá 3% da folha, não é justo, por exemplo, que uma empresa que tem uma boa empresa que presta serviço de assessoria de medicina e segurança do trabalho, ou que ela tem um SESMIT próprio, no qual ela não tem afastamento por a doença ou acidente de trabalho, ela não teve nenhum caso de óbito, ela cumpre todas as normas de saúde e segurança da empresa, isso é sendo alimentado, vai lá viés social. E o que acontece? Pega uma outra empresa que ela quer levar tudo de uma maneira que a gente fala assim, na tora, quer levar assim as coisas, no peito. E hoje não dá mais para fazer isso. E aí ela não tem o registro adequado dos funcionários, ela não faz os exames periódicos, ela não faz exame nutricional, ela não faz exame de retorno ao trabalho, e ela tem um número grande de acidentes, ou ela tem um grande número de afastamentos do trabalho. Então, não é justo que essa mesma empresa pague isso. Então, esse FAP, se ela é uma empresa que faz essa boa gestão de saúde e segurança do trabalho, ela consegue reduzir esse FAP. Eu tenho casos de clientes que o FAP eram 2. E aí, o que acontecia? Eles, grau de risco 3. E aí, eles pagavam 6% por mês do RAT. Só que a gente fez um bom trabalho, um ano depois já caiu, e depois de 3 anos, o FAP deles já estava em meio. Ou seja, só aí numa empresa que tinha 600 funcionários da área de construção civil, que ela pagava um FAP, um RAT de 6%, ela passou a pagar o RAT de 1,5%. Ou seja, 1,5% sobre a folha da empresa. Então, vocês imaginem, uma empresa de 600 funcionários, quanto que é uma redução de 1,5% nessa, de 1,5%, não, de 4,5% no impacto da folha esse mês. Às vezes é o prolabore dos proprietários ou a divisão do lucro no final do ano. Então, isso é muito importante. Então, o impacto para a empresa, o que acaba acontecendo? Uma gestão eficaz de saúde e segurança do trabalho reduz esse fato, gerando uma bonificação. Ou seja, vamos supor lá, 4 pessoas da sua casa que compraram o mesmo carro. Se quando for renovar o seguro, se não teve nenhum sinistro, não tem acréscimo no valor do seguro. Porém, se teve um sinistro, na hora de renovar, a seguradora fala, você causou um acidente aqui, você usou o seguro, então para eu recalcular isso para você, vai ficar mais caro, porque você causa acidente. Para a empresa, é semelhante essa informação. Então, eu dividi as aulas aqui em blocos, e serão 5 blocos. A ideia é que a gente até divida, né, essa aula, para que todos consigam acompanhar, que ela não fique tão extensa. Talvez a gente divida ela, mas até aqui foi uma introdução. Então, nesse bloco 1, a gente vai falar sobre o quê? Os fundamentos da NR15 e a caracterização de insalubridade. Como é que eu sei o que é insalubre e o que não é insalubre? Então, essa é a ideia, mas eu vou dar um segmento aqui, mas caso seja necessário, a gente pausa, divide a aula para não ficar tão pesado para assistirem essas aulas. Então, qual é o objetivo da NR15, que a gente fala de insalubridade? É apresentar os limites de tolerância e os riscos técnicos visando a caracterização de atividade ou operação insalubre, visando o pagamento do adicional de insalubridade. Existem alguns agentes que ele tem lá o que eles chamam de limite de tolerância. A gente faz uma avaliação desse ambiente. Toda avaliação que nós fazemos em um ambiente de trabalho, ela segue uma regra básica. Ela tem uma avaliação qualitativa e ela tem uma avaliação quantitativa. Como assim, doutor? A gente vai na empresa e a gente faz uma avaliação subjetiva. Existe ruído? Existem gases, vapores? Quais são os perigos que existem ali nesse ambiente? E aí, quando a gente já identifica isso, a gente vê a necessidade de fazer ou não
uma avaliação quantitativa quando isso é possível. O exemplo mais prático, que a gente tem mais comum, que as pessoas mais falam, é sobre o ruído. Vamos supor que você vai no ambiente, lá tenha lá uma máquina que gera um ruído. Então, assim, eu preciso saber quanto que é o nível desse ruído, se está acima do que a norma permite. Então, eu faço uma avaliação qualitativa. Opa, eu vou ter que fazer uma avaliação quantitativa. Então, eu tenho que vir aqui medir quanto que é esse ruído que tem aqui nesse ambiente. Mas a maioria das pessoas não sabe nem fazer essa avaliação. Tá? E são pessoas da segurança do trabalho, da medicina do trabalho, que não sabem como que deve ser feito isso. Existem critérios técnicos para fazer. Mas, uma vez avaliado, eu faço lá dentro da avaliação quantitativa, ela também tem uma variação. Que eu posso fazer uma avaliação pontual, que não é o ideal, ou que a gente faça o que é correto, é uma avaliação que a gente chama da jornada do trabalho. Eu sempre costumo brincar assim, um milhão de gotas de dipirona pode matar alguém? Pode, mas depende como que você dá, né? Quanto que você diluiu, se você diluiu, sei lá, num rio, né? Pegou a água, tratou, limpou, não chega quase nada. Ah, se você dividiu lá em 10 mil litros de água, 10 mil gotas não vai dar nada. Mas se você pega 1 milhão de gotas e dá para uma pessoa lá, dependendo da pessoa, ela pode morrer. Por quê? Porque foi uma dose muito alta. Então, na questão, quando a gente faz uma avaliação ambiental, quando a gente faz uma avaliação pontual, a gente põe um risco. Qual é o risco? De ou superestimar ou subestimar. Então, o ideal é que faça o quê? Que nós façamos uma avaliação da jornada. O que é isso? Acompanhar um dia típico de trabalho desse trabalhador nessa função para verificar quanto que realmente ele está exposto nesse ambiente, certo? E o que caracteriza uma atividade, uma operação insalubre? A atividade de operação insalubre é aquela prestada em condições que expõem o trabalhador a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância em razão de sua natureza, sua intensidade, concentração do agente e o tempo de exposição aos seus efeitos sem as devidas medidas de controle de ordem individual, coletiva ou administrativa, que a gente vai falar sobre isso. Então, a insalubridade, ela tem uma característica que é assim, ó, ela, no agente que a gente vai avaliar, ou é a intensidade ou é a concentração desse agente. Mas também eu tenho que avaliar o quê? O tempo que a pessoa está exposta nesse ambiente. Então, não basta eu saber que tem um agente. Quanto que tem? Se eu vou avaliar intensidade, por exemplo, como ruído, ou concentração, depende de um produto químico ou de um gás, quanto que chega disso na respiração dessa pessoa. Então, eu faço essa avaliação. Então, intensidade ou concentração e o tempo que ela está exposta. Eu consigo trabalhar nisso daí para verificar se eu consigo ou não deixar de pagar uma insalubridade, que é duas vantagens muito grandes. Principal, financeiro para a empresa e a saúde e segurança do trabalhador, que você também vai neutralizar isso daí, certo? Eu trago esse foco aqui principal, por quê? Porque é uma visão da gestão da empresa. E se ela conseguir fazer isso, ela ganha, como que ela ganha? Diminuindo o dano do trabalhador. Então, para mostrar que é um investimento, não é um dinheiro jogado fora. Como deve ser caracterizado o exercício da atividade e operação insalubre? Então, ele fala lá que o item 15.4.1.2 determina que a eliminação ou neutralização da insalubridade ficará caracterizada através de avaliação pericial que comprove a inexistência do risco à saúde do trabalhador. Não necessariamente seja uma avaliação pericial judicial. Quando a empresa contrata um profissional que tem capacidade técnica para fazer essa avaliação do ambiente, o médico do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, que pode fazer essa avaliação, e eles quem assinam esse documento, eu vou trazer mais à frente. Então, é isso que eu vou avaliar. Como são estabelecidos esses limites de tolerância? É da cabeça da pessoa? Ah, tá baixo, tal. Não. Os limites de exposição são valores de referência, tolerados como admissíveis para fins de exposição ocupacional. Para determinar esses valores, são utilizados estudos epidemiológicos, analogia química e experimentação científica. Tem um problema. Então, para fins de exposição, são tolerados como admissíveis. Isso existe uma mudança, né, no termo que está sendo usado, que pela norma, né, NR fala limite de tolerância. Mas por normas de higiene ocupacional, por exemplo, lá da Fundacentro, que a gente chama de NHOs,
a gente começa a trazer o termo limite de exposição ocupacional. Por quê? O limite de tolerância dá uma impressão que até aquele limite não acontece nada e que a pessoa tolera. Só que tem um problema. O limite de tolerância, por exemplo, se você pega lá de dor, ela muda de uma pessoa para outra, porque tem pessoas que são mais suscetíveis à dor do que pessoas, e são pessoas que têm menos suscetibilidade à dor. Com relação a ruído, tem pessoas que são afetadas com menor intensidade de ruído e tem pessoas que são afetadas com maior intensidade de ruído. Por quê? Porque o ser humano não é igual ao outro. Então, existe essa mudança para querer mudar a maneira de analisar isso. Não existe um limite de tolerância que a pessoa tolera aquilo, não é isso. É o limite da exposição ocupacional. Mas, ainda a NR 15, ela ainda traz essa questão como limite de tolerância e a gente vai trabalhar isso como limite de tolerância. O principal que eles falam é o estudo epidemiológico. Então, lá, o estudo é o principal método para correlacionar a exposição aos agentes químicos com efeitos produzidos sobre trabalhadores, demandando muito tempo para se tornar resultados significativos. O que acontece? Vamos pegar um exemplo. Às vezes surgiu um novo medicamento. Eles fizeram esse teste lá durante vários anos para ver quais são os impactos, por exemplo, desse medicamento e se ele está aprovado ou não para ser liberado para vender para o consumidor final. Existe feito um estudo. Só que, por exemplo, em ambiente de trabalho, e mesmo assim, alguns medicamentos, como nós sabemos, depois de um tempo, eles são retirados do mercado. Por quê? Porque ao longo dos anos, percebeu que ele teve consequências, sequelas maiores do que benefícios. Então, nem sempre, durante aquele estudo, foi possível ver quais são as consequências, tanto para o bem quanto para o mal, de longo prazo. Então, quando tem mais malefício, isso é retirado do mercado. Existem alguns exemplos de medicação que foram tirados e que elas são situações específicas. Né? Um deles lá, a questão da taladomida, que é um dos mais antigos, que fazia o que? Era um remédio que dava para gestante que se sentia nauseado. Só que as crianças nasceram com defeitos, né, dos membros, ausência de membros e algumas outras situações. Então foi tirado. Ela ainda é usada muito restritamente, não como era antigamente. Então, alguns agentes químicos também, você só vai conseguir detectar isso depois de vários anos. Então, eles pegam esse tipo de agente que faz mal à saúde e falam, ó, historicamente, esses agentes causaram problemas à saúde das pessoas. Por exemplo, você pega a questão de benzeno, a questão lá da Revolução Industrial, a questão lá das minas de carvão, a fumaça, os pós, as poeiras que tinham ali naquele ambiente de trabalho, começaram a causar algumas doenças nas pessoas. Existe por analogia química, também uma maneira de você avaliar. É um método de extrapolação toxicológica de substâncias pertencentes à mesma família. Porém, o nível de confiança não é satisfatório, pois é sabido que a substância pode apresentar respostas toxicológicas diferentes. Depende tanto da substância quanto da pessoa que recebe também. Então, o que eles mais usam são os estudos epidemiológicos para determinar. Por exemplo, no Brasil é proibido benzeno, porém, na gasolina, nos derivados de petróleo, coloca-se o benzeno para ser eliminado da natureza. E também por experimentos, uma outra maneira. Resulta dos testes com seres vivos ou utilização de humanos, resultantes de exposição acidental. As experiências com animais possibilitam determinar o nível de toxicidade, mas dificulta as correlações confiáveis entre animais e seres humanos. Cada vez menos as pessoas querem essa questão dos biotérios, né, de fazer teste em animais. Existem, né, várias instituições que são contra isso daí, e também não dá para fazer teste humano. Já teve questões de teste humano, né, não concordo com o que aconteceu na história da humanidade, mas isso é uma das coisas que estão cada vez menos acontecendo. Por quê? Você vai causar todo o dano para depois verificar se você consegue recuperar ou não, então isso é uma coisa que é inaceitável hoje. E qual que é a fundamentação legal que permite a utilização de limites de exposição, que a gente chama aqui de TLV da CGH no Brasil? Quando algum agente desse não tem uma lista no nosso país, por exemplo, eu procuro uma substância química e que eu identifiquei lá quando fui fazer a avaliação. Como que eu identifico essa substância química? Vamos supor, se a pessoa trabalha lá com uma tintura ou com um produto de limpeza, eu tenho que olhar lá no rótulo e eu também preciso buscar o que a gente chama assim de ficha FISP, que é a ficha química, que diz qual é aquela substância e o que aquela substância pode causar no organismo e qual é o limite que ela está ali.
Só que tem substância, todo dia surgem várias substâncias químicas, porque todo dia a química está sendo estudada. Então, às vezes, está sujeito a algumas dessas substâncias não estarem determinadas dentro da nossa norma regulamentadora NR15, dos seus anexos. E aí, o que faz? A própria norma, ela permite que a gente vá buscar essas informações de limite em outras instituições. A principal dela é a CGIH, que é uma empresa privada americana que ela também estuda esse ambiente de trabalho. E por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, já vi casos de pessoas que não colocam a substância e não avaliam essa substância porque ela não tem critério. Mas, se ela for procurar nessas outras instituições, às vezes elas estão lá. É claro que a maioria das empresas que a gente trabalha, no caso, são empresas que não têm um grau de risco tão alto, não tem tanto, assim, porque são pequenas, médias empresas, mais empresas de serviços, mas a questão da indústria, isso já é algo que tem que ser avaliado com mais cuidado. Então, a prioridade da NR15, primeiramente, considera-se os resultados e avaliações quantitativas dos trabalhadores excedem os limites já previstos na NR15. Se está lá na NR15, considera aquilo ali. E quando que a gente usa a CGH? De uma maneira subsidiária. Na ausência dos limites de tolerância específicos na NR15, podem ser adotados. Então, é isso que a gente pode... Então, quando não tem na nossa NR, não quer dizer que a gente não tem que colocar, não. Por quê? A gente pode investigar se tem em outro órgão, como a CGIH. Como deve proceder o profissional do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Saúde e em Segurança e Medicina do Trabalho, ao se deparar com um produto não listado da NR15? Então, ele tem que olhar lá a atualização dos parâmetros da NR15 e a utilização da CGIH. Ah, doutor, mas por que você está falando isso? Você está falando para empreendedor, porque você tem que tomar cuidado de quem que você compra esses serviços de medicina e segurança do trabalho. Porque é você que é o responsável, não é a pessoa que faz só não. Ah, toma. E a maioria dos lugares que a gente vê, a pessoa compra esses documentos porque o contador falou assim, o senhor precisa comprar PGR, PCMSO, LTCAT, enviar social e MITICAT. E ele acha que é só isso, e não é só isso. E aí ele vai lá, compra isso, a pessoa vai lá, entrega para ele e fala, toma, que agora o filho é seu. Só que ele nem leu aquele documento, que lá dentro daquele documento está escrito o quê? Ele é o responsável pela saúde e segurança do trabalhador, o dono da empresa. É a empresa que é responsável. Ah, mas eu contratei um laudo ruim. Problema seu, você é responsável. Vai atrás de quem fez o laudo ruim, mas você é o responsável pela segurança e saúde do seu trabalhador. Então, o problema da NR15, parâmetros desatualizados. Então, ela é muito antiga. A NR15 utiliza parâmetros da CGH de 1976, o ano que eu nasci. Falta de dinâmica de atualização. A norma não possui processo adequado para atualizações. A solução implementada pelo Ministério do Trabalho via Programa de Gerenciamento de Risco, o PGR, o Ministério do Trabalho e Emprego permitiu, por meio do PGR, a autorização de uma referência mais atualizada. Ou seja, por quê? Dois motivos. A gente não tem capacidade técnica ainda que essas outras instituições fora do Brasil têm. A gente não tem profissional suficiente e a gente não tem estudo suficiente. Então, é mais barato você buscar lá fora, mas tem um problema, que a realidade de quem está lá fora é diferente do que a gente vive aqui, mas você pode buscar essa informação lá fora. Então, a utilização do manual da CGH é a autorização para o uso do manual de limites de exposição da CGH mais recente. Benefícios da solução: amparo técnico e legal, garante suporte técnico e legal para perícias em insalubridade e trabalho preventivo da higiene ocupacional. Eu acredito muito que a revisão que vai ter da NR15, o anexo lá, riscos biológicos, agentes biológicos, ela vai se basear nisso. Tanto que ela está estudando várias normas de vários países para implementar a nossa revisão da NR 15 anexos biológicos, aqui, né, os agentes biológicos. Quais os profissionais do SESB que devem assinar o laudo de insalubridade? Isso é muito importante. Nós também participamos de licitações e é comum, lá nos editais de licitação, exigir lá que a empresa tenha um médico, um engenheiro de segurança do trabalho, para assinar os laudo de insalubridade, laudo de periculosidade e LTCAT. Não é só o engenheiro que assina isso daí. O médico do trabalho, com RQE, devidamente registrado no conselho, também assina.
No caso da nossa empresa, da SabMed, quem assina esses laudos sou eu. Eu sou o responsável técnico por isso. Eu acompanho a elaboração desses documentos. Então, não necessariamente precisa ter um engenheiro de segurança para fazer isso. Mas tanto o médico do trabalho quanto o engenheiro de segurança podem assinar esses documentos aí, tanto da NR15, quanto da NR16, quanto do LTCAT. Então, numa licitação, que é um dos grandes problemas, a gente vive impugnando o edital, entrando com mandato de segurança no X, por quê? Porque eles querem exigir que a gente tenha, e não tem essa necessidade, porque o médico do trabalho ele pode assinar esse documento do laudo de insalubridade, laudo periclizado e LTCAT. A gente vai partir para o bloco 2 agora. Gestão, eliminação e aspectos trabalhistas, que importa, né? Foi uma parte mais técnica ali. Então, o pagamento adicional de insalubridade pode ser suspenso ou eliminado? Ali no slide não apareceu também, mas sim, vou repetir. O pagamento adicional de insalubridade pode ser suspenso ou eliminado? Sim. Doutor, então se eu pago insalubridade ou se eu pago, eu posso deixar de pagar? Sim. Mas para isso, o que você precisa fazer? Então, a NR15 diz o seguinte: estabelece que a eliminação ou a neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento adicional respectivo. Ah, mas por que você está falando isso? Será que você não está pagando uma insalubridade indevida? Será que a gente consegue neutralizar isso? Será que a gente consegue eliminar isso na sua empresa? Se nós conseguirmos fazer isso, você garante a saúde e segurança do trabalhador e você também vai ter o quê? Um respaldo legal, judicial e financeiro para a sua empresa, porque é um investimento que você vai fazer. Então, é comum nossos clientes aqui da SabMed, a gente fazer essa avaliação quando eles vêm trabalhar com a gente. Eu faço um desses questionamentos. Vocês pagam salubridade? A gente paga. Por quê? Porque falaram, porque estão lá. Vamos avaliar realmente se isso paga. Tem como a gente neutralizar isso? Tem como a gente eliminar isso? Tem. Uma vez terminar, meu funcionário vai achar ruim. Tá aqui, ó. Então, a eliminação ou a neutralização da insalubridade determinará o que? A cessação do pagamento de adicional respectivo. Doutor, e como é que a gente faz esse controle dessa eliminação ou dessa neutralização? Existe uma hierarquia de controle de riscos em higiene ocupacional. Por isso que eu trouxe o assunto de higiene ocupacional. A ordem hierárquica dos procedimentos é a seguinte: o ideal é eliminar. Depois, se eu não consigo eliminar, se eu consigo substituir. Se eu não consigo fazer nenhum dos dois, controles de engenharia, controles administrativos e, por último, equipamento de proteção individual. Como assim? Como que é a eliminação? Então, assim, a descrição qual que é? Remover completamente o agente de risco do ambiente de trabalho. É a medida mais desejável e eficaz, pois o risco simplesmente deixa de existir. Existe um exemplo clássico no nosso país, que são as telhas que antes usavam amianto. Hoje é proibido o uso de amianto na fabricação de telhas e também de caixas d'água. Então, isso eliminou isso daí. Se as pessoas trabalhavam nisso, inclusive estavam querendo liberar, né, a reabertura de uma empresa de exploração de amianto, se eu não me engano, em Goiás. Inclusive entraram em contato comigo lá na época para ver se eu tinha interesse em trabalhar numa região assim. E eles estão tentando ver se libera, se não para extração, né? Mas existe um risco muito grande, né, do amianto para a questão pulmonar, respiratória. Então, foi eliminado isso daí. A questão do benzeno, alguns produtos tinham benzeno. Foi eliminado o benzeno da maioria das substâncias onde elas estavam antes. O chumbo, em alguns produtos, também foi tirado. Então, quando você elimina esse agente, você não precisa pagar mais. Exemplo, deixar de usar uma substância química em um processo produtivo, ou eliminar um processo que gera um ruído excessivo, por exemplo. Então, ou substituição. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer o quê? Descrição: trocar o agente de risco por outro agente menos perigoso, ou por um processo que gere menos risco. Não remove o risco completamente, mas o reduz significativamente. Tem um exemplo muito interessante. Substituir um solvente inflamável por um não inflamável. Uma tinta à base de solvente por uma tinta à base d'água. Ou uma máquina ruidosa por uma mais silenciosa. Essa é uma maneira. Então, às vezes, a gente chega lá numa empresa, existe lá uma máquina que era muito ruidosa. Aí você fala para nós, isso aqui está acima do limite aqui na exposição. Quais são as opções? Ele eliminar aquela atividade. Não consigo eliminar essa atividade. Eu consigo substituir ou fazer uma manutenção nessa máquina que o ruído fique menor. Também não dá.
Então o que a gente vai fazer? Vai fazer um controle de engenharia, que é a outra opção. Então, descrição de controle de engenharia. Descrição, modificar o ambiente de trabalho, o processo para reduzir o risco na fonte ou no caminho entre a fonte e o trabalhador. São medidas que atuam sobre o ambiente e o processo. Exemplos: sistemas de ventilação local exaustora. Você tira uma pressão negativa que a gente fala do ar e ela puxa esses gases vapores para capturar contaminantes no ponto de geração. Por exemplo, tem empresas, por exemplo, farmácias de manipulação, que existe uma cúpula. É uma caixa que lá dentro você manipula tudo lá dentro e lá dentro tem um exaustor. Então não sai nenhum gás, nenhum vapor e nenhuma substância dessa cúpula. Então é uma maneira que você tem, você cria uma exaustão. Enclausuramento de máquinas ruidosas, isolamento de processos perigosos. Tem um caso de um cliente nosso que ele fabricava bolos. E aí, dentro lá do ambiente da fábrica, tinha uma máquina, tinha 30 pessoas que trabalhavam ao redor disso, e tinha uma máquina que ela excedia muito os limites considerados de tolerância. E aí, quais foram as opções que a gente teve? Tem como trocar essa máquina? Não. Tem como eliminar essa atividade? Não tem. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer o quê? Que a gente chama de EPC, que é um equipamento de proteção coletiva, que ele vai proteger todo mundo no ambiente. E aí ele chamou um engenheiro, ele fez uma sala só para colocar aquela máquina. A porta dessa sala, ela não deixava passar ruído, e ela tinha um vidro que você conseguia ver a máquina funcionando. Então, os funcionários pegavam a massa, colocavam dentro da máquina, ela só acionava quando a porta estava fechada e só acionava para o lado de fora. Ou seja, não havia nenhuma possibilidade de alguém estar ali dentro daquela sala. E aí o que aconteceu? Você conseguiu enclausurar, e aí você fez uma proteção para todos no ambiente. Existem também algumas empresas, por exemplo, de faculdade de odontologia, que trabalham com radiologia, que eles também não deixam mais a pessoa operar o raio-x lá de dentro. Você coloca o paciente lá dentro, você sai, você tem um visor que está lá fora daquela sala, que ela é blindada para não passar radiação, e só aciona a máquina se estiver lá fora. Isso também é uma proteção coletiva de todo o ambiente. Então, essa é uma maneira que a gente tem de neutralizar. E os equipamentos de proteção individual, que existe também uma situação administrativa que a gente fala. Às vezes a gente consegue diminuir a exposição que a pessoa está naquele ambiente. Vamos supor que a pessoa esteja no ambiente que tenha lá um nível de ruído de 90 decibéis e ela trabalha a jornada dela 4 horas na parte da manhã, 4 horas na parte da tarde nesse ambiente. Então, o que eu posso fazer? Se eu não conseguir eliminar, se eu não conseguir neutralizar, além do EPI, existe uma outra opção, que é o quê? A questão administrativa. Ou seja, ao invés de ele trabalhar 8 horas naquele local, eu posso deixar ele menos tempo. E existe uma tabela lá nos anexos da NR15 que, de acordo com o nível do ruído, é o tempo que a pessoa pode ficar exposta naquele ambiente sem ele ter uma lesão. Então, dá para mexer também no tempo que a pessoa fica exposta naquela situação, certo? Porque uma das características da insalubridade é a questão do quê? Ela tem a ver com habitual e permanente, ou seja, ela tem que fazer aquilo ali de maneira habitual e permanente. Se ela fizer de maneira esporádica, intermitente, não caracteriza. Por quê? Porque a concentração, a dose que ela recebe não é o suficiente para causar um dano para ela. Então, a gente consegue mexer no tempo também e reduzir a questão de insalubridade. E os EPIs? Então, o equipamento de proteção individual, qual que é a descrição? É fornecer e garantir o uso de equipamentos que protegem o trabalhador individualmente contra os riscos residuais que não puderam ser eliminados, substituindo os controlados pelas medidas anteriores. É a barreira final entre o trabalhador e o agente de risco. Exemplo, luvas, óculos de segurança, protetores auriculares, máscaras respiratórias, capacetes, calçado de segurança. Só que tem um problema. O que é importante a gente saber na questão dos EPIs? O EPI é a última linha de defesa e deve ser considerado apenas quando as outras medidas não são viáveis. Olha só, não ser viável é muito interessante. É não ter como fazer. Não pode ser apenas uma questão financeira. Mas é caro. Isso não justifica. Se tiver como fazer e está dentro da nossa realidade no país, a pessoa tem que fazer. Mas, não dá, vou dar o EPI. Então, não são suficientes, não são suficientes para controlar o risco a níveis aceitáveis. Seu uso exige treinamento, fiscalização, manutenção rigorosa para garantir sua eficácia. Isso é muito importante.
Por quê? Teve uma cliente, né, uma empresa cliente, que eles entraram em contato conosco porque eles queriam que nós revisássemos o laudo de insalubridade deles, porque eles perderam uma ação judicial e foi considerado insalubre. Os funcionários entraram na justiça para ganhar a insalubridade e o juiz deu o direito à insalubridade a eles. Por quê? Porque na perícia, o perito falou que realmente eles tinham direito à insalubridade. E aí a empresa falou isso com a gente. Eu falei, olha, primeiro, o ideal é que vocês tivessem mandado um assistente técnico para acompanhar a perícia, que é um direito da empresa e de quem também dos funcionários de ter um assistente técnico, médico do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho para acompanhar a perícia, para ver se ela foi feita da maneira correta, que existe um problema aí, que aborda com cuidado, mas existe um problema nisso. E também não fizeram. Mas o que eu falei? Me manda o laudo, que eu quero ver o que foi que ele alegou, para eu ver o que está errado no nosso laudo, por exemplo. E aí, com muito custo, a pessoa mandou. E aí, lá no laudo, estava lá que seria neutralizado, desde que desse o IPI correto, que comprovasse a entrega desse IPI. Como que a gente comprova isso? Através lá de uma cautela, um documento que a pessoa recebeu. Como que eu sei que é o IPI correto? Aí eu tenho que fazer uma avaliação lá do CA, que é o certificado de aprovação dele, se ele realmente é para aquilo, se aquilo realmente funciona. E o que mais que eu devo fazer? Então, eu tenho que saber se é o IPI correto. Eu tenho que comprovar que eu entreguei para a pessoa, mas não basta isso. Eu tenho que treiná-la. Por quê? Se vocês buscarem na internet, é interessante essa história. Existe lá aqueles plugs de colocar na orelha. Busque lá, tem uma foto na internet de acho que é um rapaz trabalhando na construção civil, que ao invés de ele estar com o protetor de plug na orelha, nas orelhas dele, ele estava com elas no nariz. Alguns, nossa, né, o cara não sabe para que serve isso. E se você olhar, o que acontece nessa foto? Então, existe, se você procurar na internet, tem uma foto de um rapaz com um plug, ao invés dele estar na orelha para proteger do ruído, ele estava com um plug no nariz. E se você for ver a foto lá, nossa, mas como que ele não sabe disso? É porque não ensinaram, não deram treinamento para ele. E aí, se você observar na foto, a cara dele está toda cheia de poeira, né? de pó. Por quê? Porque ele achou que incomodava mais a poeira para ele respirar, que ele não estava de máscara, do que a audição dele devido ao ruído. Então, essa é uma situação que a gente tem que avaliar em relação ao EPI. É possível a eliminação da insalubridade por meio do uso de EPI? Teoricamente, sim. A eficácia do EPI na eliminação da insalubridade. Para que você consiga neutralizar uma insalubridade usando o EPI, precisa ter alguns critérios. Então, possibilidade técnica de eliminação, ela há. Via EPI, a exposição aos riscos ambientais pode ser tecnicamente eliminada pelo uso de equipamentos de proteção individual. Quais são as condições essenciais para a eliminação efetiva da insalubridade usando EPI? Primeira coisa, verificação do uso efetivo. Você tem que comprovar que a pessoa realmente está usando, que ela recebeu treinamento e que ela tem a cautela do EPI correto. Então, a eliminação da insalubridade carece de uma verificação real e contínua do uso dos equipamentos. É comum a gente chegar em algumas empresas e as pessoas só usarem o EPI quando chega alguém lá da chefia, alguma visita. Por quê? Porque geralmente há uma resistência das pessoas em não quererem usar os EPIs. Eles não sabem o quanto que aquilo realmente é importante, tanto para a saúde quanto para a segurança deles. Insuficiência de meramente fornecer. Apenas fornecer o EPI não é suficiente. Mas eu dou o EPI. Você tem que provar que você entregou, você tem que provar que o EPI que você entregou é o EPI correto. E, além disso, você tem que dar um treinamento para a pessoa, comprovar que ela recebeu o treinamento. Aí você tem que fiscalizar e comprovar que você está fiscalizando. Necessidade de garantir o uso. É crucial garantir que o EPI seja usado durante toda a jornada de trabalho. Não é de maneira esporádica. É em toda a jornada do trabalho, desde que ele esteja exposto àquele risco para o qual o EPI é necessário. Se ele tiver numa outra função, numa outra localidade, que não haja esse agente, aí não faz sentido ele ficar usando EPI. Consequências da falha na garantia do uso. Não descaracteriza a insalubridade. Se o uso efetivo não for garantido,
a atividade e operação não será descaracterizada como insalubre. Foi como eu falei, que estava preparando uma aula e acabei que resolvi gravando algo aqui já. Por quê? Porque alguns clientes, eles pensam que só ter esses documentos, esses laudos, quer dizer que ele não tem que pagar a insalubridade. Isso não é verdade. A comprovação da eliminação ou da neutralidade do agente cabe ao empregador. Então, se eu não conseguir eliminar, se eu não conseguir fazer alguma medida de engenharia, se eu não conseguir substituir, eu vou para o IPI, que é a última etapa, né, a mais frágil da estrutura de hierarquia, eu tenho que comprovar que ela recebeu o IPI, que o IPI é correto, que ela recebeu o treinamento, que ela tem uma cautela que ela recebeu esse IPI, tem uma comprovação de que ele fez o treinamento e tem que ter uma fiscalização para comprovar que a pessoa realmente está usando o IPI da maneira correta. E como avaliar a eficácia dos EPIs utilizados pelos empregados, tornando possível a descaracterização da atividade ou operação insalubre? Isso é muito importante. Então, é o que a gente precisa? Necessidade de avaliação da eficácia do EPI. Como que eu vou saber se esse EPI efetivamente está protegendo a pessoa? Então, além da aprovação e implementação que a gente tem que fazer, mesmo com o certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e com as orientações e instruções de uso, os EPIs precisam ter sua eficácia avaliada. Ah, mas está tudo certinho lá, mas como é que eu sei que ele está funcionando realmente? Quais são os critérios de avaliação? Então, a avaliação de eficácia deve ser feita em função da intensidade dos agentes físicos. Isso é muito interessante, por exemplo, com relação ao ruído, certo? Às vezes tem um ambiente que, vamos supor, né, eu sempre falo aqui de uma maneira mais genérica, não é específica, para que a gente consiga ter uma noção do que é, porque não é um assunto só técnico, eu preciso que as pessoas entendam isso, que como que isso vai impactar na vida dela, na empresa dela. Então, vamos supor lá que a gente tivesse um ambiente que tivesse lá 95 decibéis de ruído. Vamos supor que a pessoa ficasse nesse ambiente o tempo todo. E aí, na cabeça das pessoas, para reduzir 20 decibéis, né, de 95, 10 decibéis de 95 para 85, bastaria colocar um EPI que reduza lá 10 decibéis. Mas mesmo assim, quando está acima de 80 decibéis, é um limite que nós já chamamos de limite de ação. Ou seja, acima de 80, algumas ações a gente já deve tomar, por exemplo, os exames suplementares, treinamentos específicos para a prevenção de ter alguma perda auditiva induzida por esse ruído. Mas vamos supor, então, que eu vou comprar um EPI, vou colocar um plug ou uma concha, dependendo da situação, cada uma tem a sua característica e a sua importância. Ah, vou colocar aqui um EPI que reduz de 95 decibéis, ele reduz para 75 decibéis. Isso é o que está lá dizendo o quanto que ele reduz. Né? Ele reduziu lá 20 decibéis. Só que tem um problema. Esse EPI, quando ele está lá com esse selo de metro, com o certificado de aprovação, que ele reduz 20 decibéis, aí existe um problema. Qual é o problema? Esse equipamento, ele é testado no ambiente ideal. O que seria um ambiente ideal? É um ambiente que são pessoas que vão usar isso daí, que sabem que como realmente deve usar o EPI. São situações quase de laboratório, ou seja, que ele vai usar corretamente, que ele vai ser bem higienizado, que ele vai ser trocado quando necessário, porém, nós sabemos que no dia a dia das empresas não acontece assim. Então, eu não tenho como colocar um aparelho lá, uma proteção individual, um EPI, para reduzir apenas 20 decibéis. Eu tenho que pegar um que reduza mais que isso. Por quê? Porque a pessoa que vai manipular isso, nem sempre ela tem um bom conhecimento, não tem um bom nível cultural, e aí ela não tem o mesmo zelo, e aí esse EPI vai perdendo a eficácia dele. Tá, e como é que, além dessa intensidade, do quanto que ele deve reduzir, qual é a outra maneira? A concentração dos agentes. Então, a gente precisa fazer uma avaliação, dependendo da situação, por gases, vapores, ou outra substância, quanto dessa substância que está ali
no ambiente e o quanto que aquele EPI consegue reduzir dos níveis desse agente para chegar até a pessoa. E métodos de avaliação da eficácia, né? Acompanhamento dos exames médicos periódicos. Uma forma fundamental de avaliar a eficácia dos EPIs é observar os resultados dos exames de saúde dos trabalhadores. Esse é um assunto muito interessante, porque existem apenas 2 tipos de exames complementares que existem lá nos PCMSOs, e pouca gente sabe sobre isso. Como assim? Ah, são vários exames, sim, mas categorias são 2. Uma que a gente chama de vigilância em saúde, ou seja, é uma investigação geral da pessoa, mas que possa ter relação com o trabalho, e existe uma relação que a gente chama assim de monitoramento biológico. O que seria esse monitoramento biológico? São alguns exames que vão verificar se o organismo da pessoa ela está com aquele produto acima do limite, por exemplo, em casos de contato com substâncias químicas, ou, por exemplo, se a pessoa ela fez lá um exame de audiometria, se realmente está funcionando, né, essa proteção para redução do ruído. Então, a melhor maneira de você comprovar que o EPI está funcionando é verificar se não aumentou ou se teve alguma contaminação do funcionário. Como é que a gente faz isso? Ah, o exame complementar, uma maneira de fazer isso. Ah, e se ele, por exemplo, o mais comum é as pessoas falarem do ruído, da audiometria. Qual a importância desse exame para fazer? Ah, doutor, ele é caro, tem que fazer, mas ele é muito importante. Por quê? Porque ele deve ser feito antes da pessoa entrar numa empresa. Geralmente, as empresas, o que elas querem? Elas querem contratar alguém que já tem uma certa experiência no mercado. Vamos supor que a pessoa vai trabalhar numa serraria, por exemplo, e aí o dono lá fala, eu vou querer contratar uma pessoa que tem experiência, e a pessoa que já veio de outra serraria. Mas nessa outra serraria também tinha exposição, por exemplo, ao ruído. Mas será que nessa serraria, antes dele entrar ali, ele tinha algum tipo de proteção? Ele fez algum exame para comprovar se ele tinha ou não alguma perda? Então, quando a empresa coloca uma pessoa para fazer um trabalho que vai estar exposta numa área de risco que tenha ruído acima do limite de tolerância, se ela não faz essa audiometria, como é que ela vai comprovar que a pessoa já entrou com uma perda auditiva, por exemplo? Entrar com uma perda auditiva por ruído, ela impede a pessoa de trabalhar? Não necessariamente. Mas eu já sei o quanto de nível de ruído que essa pessoa estava exposta. E aí, quando ela entra na sua empresa, você vai tomar os devidos cuidados. Olha, aqui vai ter que usar o EPI, você vai receber um treinamento, ele está de acordo com o que a lei determina, ele vai reduzir o nível que deve ser reduzido, por exemplo, de ruído na sua orelha, mas eu preciso também te treinar, vou comprovar que você está recebendo e também vou ficar fiscalizando o que você está usando. Ah, mas eu não quero usar. Não tem isso. A pessoa é obrigada a usar. Então, tem os deveres do empregador, mas também tem os deveres do empregado. Então, os exames complementares, junto com o exame clínico, é a maior segurança que uma empresa pode ter. Porque o exame, ele é feito no funcionário, para verificar se ele não tem uma doença do trabalho, ou se ele não está tendo uma contaminação que possa ser relacionada ao trabalho, ou esteja desenvolvendo algo que possa ser relacionado ao trabalho. Mas ele tem muito benefício também para a empresa. Porque se a pessoa, por exemplo, ela não faz uma audiometria, não fez no admissional, não fez no periódico, não fez no demissional. Aí essa pessoa vai trabalhar em outro local. E ela vai lá, faz uma audiometria, e ela tem perda auditiva induzida por ruído, ela pode entrar com processo contra a empresa anterior. Olha, eu entrei na empresa, eu não tinha nenhuma perda auditiva. E agora, e vocês nunca fizeram nenhum exame. E eu saí, fui para outra, e na outra que eu fiz, logo na entrada detectaram que eu tenho uma perda induzida por ruído. É lógico que ele não vai usar esse termo, ele vai usar que ele está ficando surdo. O perda induzida por ruído é uma maneira técnica da gente dizer. E se a empresa não tem como comprovar, ela vai ter que arcar com esses custos aí, na Justiça do Trabalho, em questão se ela for reconhecida em insalubridade, vai ter que recolher tudo que ela deixou de pagar, com detalhe, sem poder descontar do funcionário, tanto o INSS, Previdência,
todos os encargos, e ainda é multado, e ainda corre o risco de tomar um processo trabalhista que tem uma indenização muito, mas muito alta mesmo, por cada orelha que a pessoa tem uma perda auditiva. Ah, nós temos duas, a gente chama de orelha para a questão da perda auditiva, e se for comprovado que teve a perda auditiva, ela responde por isso. Então, os exames complementares são fundamentais para isso. Um raio-x de tórax, uma espirometria, para saber como é que está o pulmão de uma pessoa. É importante, dependendo da função que ele vai exercer. Porque o raio-x, ele é uma foto, e nem sempre todas as fotos que nós tiramos ficam boas. Então, tem que tomar cuidado, porque nem sempre a foto ela representa a realidade. Então, eu preciso avaliar esse raio-x de acordo com um padrão que já existe para aquela determinada atividade, para aquela finalidade. Existe um padrão de como que deve ser um raio-x normal e de como que deve ser de uma pessoa que está trabalhando numa empresa. E se tiver alguma alteração, a gente consegue comparar isso daí. Mas, como eu falei, é uma foto, não é a realidade. Aí a gente pede um outro exame, dependendo da situação, se tem problema respiratório envolvido, que é a espirometria, que a gente consegue dizer que é como se fosse um filme, que eu consigo ver a função dela, o pulmão funcionando, e para ver se está de acordo. Então, os exames complementares, eles são feitos nos funcionários, para verificar se ele não está tendo alguma doença relacionada ao trabalho, ao seu ambiente, e não está prejudicando a saúde dele. Mas, além dessa segurança para ele, traz uma segurança fundamental para a empresa, porque ela pode alegar, vamos supor que esse mesmo funcionário, ele fez o admissional, a biometria dele já estava com alteração, ele fez o periódico, mas manteve, e porque ela não tem cura, perda auditiva por ruído, ela não tem cura, e não vai reduzir, ela vai manter. E quando ele saiu da empresa, estava do mesmo jeito, ou seja, ela comprovou que ela entregou o IPI correto, esse IPI reduzia o nível de, atenuava o nível de ruído que precisava, ela deu treinamento para ele, ela tem certificado, tem lista de presença, e ela tem controles de fiscalização que comprovam que ela acompanhou o uso desse EPI. Então, essa perda, essa empresa, ela não vai pagar por isso. Ah, doutor, mas por que isso é arriscado? Porque lá na Justiça do Trabalho, quem tem que provar que é inocente é a empresa. Olha só, se você pega um funcionário, por exemplo, na empresa lá, cometendo um furto ou alguma coisa na sua empresa, para você demiti-lo por justa causa, é um pouco complicado, nós sabemos disso. Mas, e aí você tem que provar que a pessoa fez, além de provar, ainda entra a questão social, então é complicado. Por outro lado, se um funcionário alega que ele adquiriu um problema de saúde relacionado ao trabalho na empresa e ele tem algo que comprove isso, cabe a você, que é um empregador, provar que isso não é verdade. E olha que o que mais tem é gente querendo tirar proveito de algumas situações. Esse é tema de outra aula, mas geralmente eu só trabalho com assistência técnica para empresa, eu sou perito médico das empresas, eu não faço nem para a Justiça do Trabalho, nem para os reclamantes, eu faço só para a empresa. E aí é comum a gente encontrar situações que a empresa ela não tomou esses devidos cuidados. E aí, na hora que vai lá para a Justiça do Trabalho, se ela não tiver como comprovar que ela realmente fez isso, ela perde a ação, certo? Ações em caso de alterações dos exames. Vamos supor que deu alterado um exame. Primeira coisa que a gente precisa verificar, porque o exame complementar, existem várias situações que a gente tem que ver, porque às vezes pode ter sido trocado o nome da pessoa, às vezes pode ter colocado um dado errado. Então, a gente pode fazer uma contraprova disso daí. Será que realmente é isso daqui? E aí a gente faz uma nova avaliação para verificar. Eu sugiro fazer isso. Por quê? Porque não necessariamente aquele exame está correto. Então, a gente faz tipo uma contraprova. Vamos fazer de novo para ver se tem alguma alteração. Ah, não teve alteração. Então, primeiro, provavelmente tinha alguma coisa errada. Mas manteve isso daí. Então, a gente tem que investigar. Será que isso é do trabalho mesmo? Ela recebeu o EPI correto? Ela recebeu o treinamento? Ela está usando o EPI corretamente? Vamos supor que seja uma perda auditiva por ruído. Ah, na empresa está tudo ok, não é na empresa. Ah, mas é uma perda induzida por ruído. Aí a gente tem que investigar. Porque a norma fala o seguinte, se deu alterado um exame de audiometria e ele está exposto ao risco ruído,
Ah, tem que emitir uma CAT, um comunicado de acidente de trabalho. Quando eu fiz a prova de título de especialista em medicina do trabalho, caiu uma questão semelhante. Ah, deu perda auditiva, vai emitir CAT. Mas será que realmente é isso que deve fazer? Ou a gente deve investigar para ver se a empresa, se ela deu o EPI correto, se ela tem uma cautela que ela entregou, se ela deu treinamento, se ela fiscalizou, ainda tem testemunhos que, olha, todo mundo usa e ele também usava, então isso é uma segurança para a empresa. Aí o que a gente tem que verificar? O que essa pessoa faz fora do horário de trabalho? A medicina do trabalho ela vai além do portão da empresa. Por quê? Porque em alguns casos, a gente já pegou, a pessoa ela faz parte lá de uma determinada religião, e ele toca lá na banda da igreja. Ou seja, ele tem uma exposição ao ruído. Ah, ou ele é um músico nas horas vagas e trabalha tocando em barzinho. Ah, ou ele faz. É comum a gente encontrar pessoas que trabalham em mais de um local. E aí no outro local ele não protege. Então, não necessariamente a culpa é lá da empresa, porque lá durante o expediente dela, a pessoa está cumprindo, mas a empresa não tem como garantir fora. Mas é isso que ele tem que provar. Então, não tem como provar, ou foi realmente na empresa, aí vai ter que emitir a CAT? Aí sim teria que emitir. Mas se não tiver, se você conseguir comprovar que não foi na empresa, não precisa. Além disso, a gente faz aqui um estudo de nexo causal, deve realizar um estudo para verificar se as alterações são realmente provenientes da exposição ocupacional e se eles não resultantes de atividades externas do empregado sem relação com o trabalho. A gente já viu isso. Eu já acompanhei isso daí. A pessoa é lá do coral da igreja, ou toca na bateria lá na igreja, toca guitarra, ou toca no barzinho. Acontece. E não é do trabalho. Existe direito adquirido no pagamento do adicional de insalubridade? Adicional de insalubridade, não há direito adquirido. Não é porque a pessoa recebeu ou recebe insalubridade, o adicional de insalubridade, que ela vai receber isso para sempre. Então, a natureza do adicional de insalubridade, ele não é um benefício ou um bônus. Não é um extra que eu vou pagar para o funcionário como se fosse uma bonificação. O adicional de insalubridade, ele não configura um benefício ou bônus permanente ao trabalhador. Na verdade, o adicional de insalubridade, ele tem um caráter punitivo. Possui caráter punitivo para o empregador que expõe seus empregados a agentes insalubres, químicos, físicos, biológicos, acima do limite de tolerância sem a devida proteção. Olha só, sem a devida proteção. Então, a pessoa sabe que aquilo está no ambiente, mas ela não protege. É o que acontece quando empresas contratam qualquer tipo de serviço de medicina e segurança do trabalho, que a pessoa vai lá, faz uma avaliação, não faz da maneira correta, mas ele entrega lá um documento e não explica para a empresa como é que ela tem que agir, a pessoa acha que aquele papel que ele tem na mão é um alvará. Estou livre, não pago. Não é isso. Aquilo, eu costumo dizer que os laudos, os PGRs, os PCMSOs, laudo de salubridade, laudo de periculosidade, o LPCAT, eles são sentenças. Como assim? Se você cumpre o que está determinado lá, você é absolvido. Mas se você tem aquele documento e você não executa o que está escrito lá, aí você é considerado o quê? Culpado. Entendeu? E a cessação do pagamento? A ausência de direito adquirido, ou seja, a alegação de direito adquirido adicional de salubridade não procede. Então se eu pago e eu conseguir comprovar que eu eliminei ou neutralizei, eu posso deixar de pagar? Sim. Interrupção da obrigação. Conforme o item 15.4 da NR15, a obrigação de pagamento é interrompida assim que a condição de insalubridade é eliminada ou neutralizada, sem que isso fira o conceito do direito adquirido. Olha só, você pode deixar de pagar desde que ou tenha neutralizado ou tenha eliminado. Ou detalhe, ou nem tinha, e aí pagava pensando que era um benefício para o funcionário, coisas que a gente já viu bastante acontecer. Implicações financeiras e legais do adicional de insalubridade e periculosidade. Quais são os critérios para o pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade? Primeiro, não cumulação dos adicionais. Como assim? Às vezes a pessoa está exposta na mesma situação, ela tem lá reconhecido a insalubridade, mas ela também tem a situação de periculosidade. Eles não são cumulativos, ou seja, não pode receber os dois ao mesmo tempo. Geralmente, o funcionário, ele que vai escolher se ele quer receber insalubridade
ou a periculosidade, certo? Ele não pode receber os dois. Incidência sobre outras verbas. Verbas que sofrem incidência de insalubridade e periculosidade. Hora extra. Se ele trabalha no ambiente salubre e é reconhecido, paga em cima da hora extra. Recolhimento do fundo de garantia, também paga em cima da hora extra. E os cálculos rescisórios também entram. Então, se você não precisa pagar a insalubridade e está pagando, está perdendo dinheiro, porque isso vai ser calculado. Ou se você paga e não precisa pagar, também está perdendo. E se você tiver condições de ou neutralizar ou eliminar, você também deixa de pagar isso daí. Então, para a empresa, realmente, é um pote de dinheiro. Porque você fazendo o que é certo, você, além de garantir a saúde e a segurança do trabalhador, ela vai garantir o quê? Vai garantir uma economia para a sua empresa. E em época de crise, cada centavo é fundamental. Eu também tenho empresa, a gente sabe quanto que a gente pode economizar e quanto que vale a pena a gente economizar, porque a margem de lucro cada vez está mais curtinha. Verbas que não sofrem incidência, não obrigatoriamente. Premiação, participação sobre lucros das empresas. Algumas empresas, elas tentam achar algumas maneiras de fazer alguns pagamentos, mas o governo, ele sempre quer tirar a parte dele dos impostos, eles acabam sempre achando uma maneira de fazer isso daí. E a ausência de direito adquirido. Caráter é temporário. O conceito de direito adquirido não incide sobre os adicionais de insalubridade e periculosidade. Olha só. Então, se eu eliminei o perigo, ou se eu eliminei ou neutralizei a insalubridade, eu deixo de pagar esses adicionais. Vamos supor que fosse um vigilante armado e ele vai trabalhar na parte administrativa, que não precisa. Você não precisa pagar mais a periculosidade para ele. Como deve ser feito o pagamento do adicional de insalubridade? Base de cálculo do adicional de insalubridade. A regra geral da NR15. O pagamento do adicional deve ser feito com base no salário mínimo. Então, aqui está dizendo regional, mas existe um problema aí que está sendo, acho que está até no STF, se seria o salário regional, mínimo regional, ou seria o salário mínimo nacional, porque existe impacto tanto para quem paga quanto quem recebe esse dinheiro. A base de cálculo sem efeito legal. Não tem efeito legal o pagamento adicional sobre piso salarial da categoria. Não é o piso, é o salário mínimo. E o salário profissional da categoria. Então, às vezes, a pessoa quer lá receber 10, 20, 40% sobre o bruto que ela recebe, mas não. É sobre o salário mínimo que ela tem ali. Exceção à regra. A base de cálculo pode ser diferente apenas se houver convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho que estabeleça outra base de cálculo. Porém, eu não conheço uma dessas aí. Pode ser que alguém possa trazer essa informação. Como se deve proceder ao pagamento do adicional de salubridade em relação às horas extras, férias, 13º e indenizações? Pagamento adicional de insalubridade em relação às outras verbas, horas extras. O cálculo, a hora extra de trabalho insalubre deve receber o acréscimo correspondente ao percentual ou adicional, 40%, 20% ou 10%. A base de cálculo, o acréscimo incide sobre o valor do salário mínimo hora. Forma de somar. Os percentuais horas extra insalubres somam-se separadamente e não em cascata. Férias, 13º, indenizações. O adicional de insalubridade será computado sobre o cálculo de férias, 13º e indenizações. Exclusões da incidência, verbas não abrangidas. O adicional de insalubridade não é considerado para prêmios referente a bônus e participação dos lucros da empresa. Mas, repito, a insalubridade não é um bônus. Se há insalubridade, aí você tem que eliminar ou neutralizar. E mesmo assim, se você não conseguir comprovar isso, aí você ainda paga o adicional e ainda vai ter todas as outras consequências que nós já falamos. Os critérios técnicos estabelecidos pela NR15 para a caracterização de atividade, operação insalubre, para fins de pagamento de adicional de insalubridade, podem ser modificados? Sim, é o que eu falei aqui, a questão de acordo, isso, mas eu não vou entrar em exceções. Vamos falar do geral. O geral ele é baseado em cima do salário mínimo. Como são resolvidos os litígios trabalhistas envolvendo pagamento adicional de insalubridade ou periculosidade? Foi até o motivo dessa aula, é na justiça. Então, o funcionário ele acha que ele tem direito à insalubridade e ele não recebe. Aí ele vai lá na Justiça do Trabalho, olha, o
penso que eu devo receber, que o meu ambiente é insalubre. E aí o que acontece? O juiz ele é leigo no assunto, nesse termo de insalubridade, periculosidade, ele vai determinar uma perícia. Essa perícia pode ser realizada por um engenheiro de segurança do trabalho ou por um médico de trabalho. E aí vai avaliar o ambiente de trabalho, vai verificar. A primeira coisa que eles pedem quando tem processo trabalhista, que eles falam para levar para o perito ou para colocar no processo, é PGR, PCMSO, LTCAT, laudo de salubridade e laudo de periculosidade. Aí a empresa sai atrás de correr para conseguir isso. Mas se não tinha até aquele dia, como é que vai fazer nos anos anteriores? Então, isso é uma das coisas que eles, principalmente, eles pedem. E aí vai lá no dia da perícia. Ah, tá aqui o PGR, PCMSO, tá tudo belezinha, tá. Mas quais são as maneiras de você que avaliou isso? Quais foram os critérios que foram utilizados? Quais equipamentos vocês fizeram isso? Quem foram os profissionais que assinaram isso? E comprove para mim que foi neutralizado ou eliminado. E se for neutralizado via EPI, cadê o EPI? Cadê a cautela do EPI? Cadê o treinamento? Cadê lá a fiscalização que tem que fazer sobre essa pessoa? Então, apesar de fazer isso, e o que acaba acontecendo? Na Justiça do Trabalho, quem paga o perito é quem perde a ação. E aí tem um problema muito grande. A maioria dos processos que eu vi, quase 100%, eu nunca vi uma pessoa não pedir justiça gratuita na Justiça do Trabalho. Geralmente eles pedem justiça gratuita, ou seja, se eles perderem, eles não têm condições de arcar com o processo. Nesses casos, quando o perito não reconhece o adicional de salubridade, ou, por exemplo, no caso de uma doença do trabalho, não reconhece a doença do trabalho, não vê nexo causal, ou seja, não tem relação com aquilo que ele alegou no processo, quem teria que pagar ele é quem perde. Só que quem perde, nesse caso, alega que ele não tem condições de pagar. E aí, quem acaba pagando o perito é a Justiça do Trabalho. E isso meio demorado. Eu fiz 2 perícias até hoje, em 2013. Nós estamos em 2025, eu nunca recebi essas perícias. Olha só, porque não sei, porque dizem que tem que o processo tem que estar transitado e julgado, algumas coisas assim, mas nunca recebi. E aí, infelizmente, quando existe alguns profissionais, que eles acabam meio que colocando uma meia-culpa na empresa. E a partir do momento que ele coloca uma meia-culpa na empresa, a empresa tem que pagar os honorários do perito. Infelizmente, isso acontece. Não é regra, mas existem. E existem profissionais que fazem isso. E muita gente sabe disso. E então é importante ter um assistente técnico para garantir que a perícia foi feita da maneira correta. Relação da NR15 com outras normas e benefícios previdenciários. Qual a relação da NR15 com a NR1 PGR? A NR15 é importante na operacionalização do PGR, NR1, no que diz respeito à obrigatoriedade dos levantamentos ambientais dos agentes químicos, físicos, quantificáveis, isto é, aqueles que possuem limites de tolerância estabelecidos pelos documentos legais existentes. E também tem aqueles que não têm limites, que são avaliação qualitativa. O PGR, ele é o alicerce de uma construção de uma casa. Tudo está baseado no PGR. Ele é o programa base. Ele está dentro de um contexto maior, que é o gerenciamento do risco ocupacional, o GRO. Mas a base de todo esse trabalho vem com o gerenciamento de risco. E o inventário de risco lá do ambiente de trabalho, ele vai servir tanto já para a gente saber quanto que tem, se existe algum agente lá que está acima do limite, como que deve ser avaliado, como que deve ser neutralizado, eliminado, ou se não, qual é o IPI, como que deve ser usado esse IPI. Tudo tem que estar lá no PGR. Então, a relação dos dois é muito importante. Algumas empresas, elas querem comprar o laudo de insalubridade, mas ela fala que tem o PGR. Qual que é o problema? Os dois têm que falar a mesma linguagem. Porque não pode estar escrito uma coisa lá no PGR e outra coisa lá na laudo de insalubridade. E é comum a gente encontrar isso daí. Porque ele compra o PGR de um, compra o laudo de insalubridade do outro, ou às vezes comprou da mesma pessoa, da mesma empresa, mas não é a mesma coisa que está lá. Então elas precisam conversar, elas têm que ter uma relação entre elas. Qual a relação da NR15 com a caracterização
de atividade especial visando a concessão de aposentadoria especial. A insalubridade, NR15, como eu falei, ela tem relação com pagamento de dinheiro, de 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo. Se o ambiente for lá tiver insalubridade de grau leve, moderada ou máxima. Quando a pessoa está exposta a esse agente nocivo, tem uma outra regra, que é a da Previdência, que é o laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, que é o LTCAT. Para qual finalidade? A finalidade do LTCAT é para a pessoa pleitear a aposentadoria especial lá na Previdência e comprovar que realmente ela esteve exposta uns agentes nocivos acima do limite que é permitido pela lei. Muita gente compra LTCAT achando que está comprando laudo de salubridade e periculosidade junto. Não é. São regras diferentes, mesma função, mesma pessoa, mesmos agentes, mesmo ambiente, mas com regras diferentes. Então, muita gente vai atrás do laudo de insalubridade não para ganhar 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo. Ela vai porque ela quer aposentar antes. Então, o tempo de contribuição para quem tem insalubridade de grau leve, ou que os agentes nocivos estão no grau leve, é de 25 anos só, não 35. De grau moderado, 25 anos. E de grau máximo, 15 anos só de contribuição. Ou seja, a pessoa trabalhar 15 anos naquela mesma função, que for exposta a agente reconhecido como insalubridade de grau máximo, ela pode ter uma aposentadoria especial. Isso tem muita gente revisando, porque a Previdência, repito, ela não está dando conta de pagar. Então, essa é uma situação bem específica, a gente vai dar uma aula só sobre aposentadoria especial. Lógico que não vai querer esgotar o assunto, porque isso envolve direito previdenciário, essa questão de contabilidade. O meu foco é geralmente na medicina e na segurança do trabalho, e aí é isso que a gente vai tentar explicar para vocês. Casos específicos e considerações finais. A iluminação é considerada agente insalubre? Não. O enquadramento da iluminação como agente insalubre foi revogado, ou seja, não existe mais. A portaria do Ministério do Trabalho e da Previdência Social caracteriza a iluminação como agente ergonômico, cujos parâmetros foram definidos pela BNT registrada no Inmetro e consultar a NR17. É um assunto que a gente veio à tona por causa do quê? Por causa da tal da avaliação psicossocial, que as pessoas estão aí batendo cabeça. A avaliação psicossocial não é a avaliação ambiental dos fatores de risco psicossociais. São coisas diferentes, foi uma outra aula que eu falei. Mas a iluminância, né, a questão da iluminação, ela entra na questão ergonômica e do fator de risco ambiental psicossocial. Brevemente, se for muito escuro, a pessoa vai forçar a visão, vai ficar mais cansada, não vai enxergar direito, risco de acidente, risco de erro. Se for muito iluminada, vai ofuscar, vai ter desgaste. Então, a iluminação ela tem esse critério. Existem critérios para se avaliar a iluminação numa sala, no ambiente de trabalho, né? Não é só colocar a lâmpada, existe um critério, mas isso é lá na NR17 não tem a ver com insalubridade. Trabalho noturno dá direito adicional de insalubridade? Ah, eu tenho trabalho noturno. Não, o trabalho noturno não dá direito inerente ao adicional de insalubridade. Justificativa legal. Por quê? O adicional de insalubridade é um direito do trabalhador que está exposto aos agentes nocivos à saúde, físicos, químicos, biológicos, acima do limite de tolerância estabelecida pela norma regulamentadora 15, NR15, sem as devidas proteções. Ou seja, se tiver proteção, não precisa. Independente do horário em que a exposição ocorre. Então, se ele está num ambiente insalubre de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, isso não muda. Mas, se ele não está exposto a esses ambientes, só pelo fato de ele ter trabalho noturno é insalubre, não. Ele pode ganhar um adicional adicional noturno, mas não é insalubre. São coisas diferentes. Vamos lá para as considerações finais. Essa aula de hoje, eu estava gravando ela, preparando para fazer uma gravação mais apurada, mas eu resolvi aqui desenvolver a aula, e o que eu estou tentando trazer aqui são situações do dia a dia. São os problemas e as situações, as dúvidas, esclarecimentos que os nossos clientes entram em contato com a gente, ou alguma empresa que vem até a gente para falar assim, como é que eu resolvo isso? Então, a ideia não é ser tão técnico. Apesar de eu ter que explicar alguma coisa técnica,
não existe o aprofundamento. Então, algo mais raso no sentido de tentar desmistificar que a insalubridade, primeiro, você não é um adicional que a pessoa vai estar, não é um direito adquirido, não é porque você sempre pagou que você vai ter que pagar, ou seja, se você neutralizar, eliminar ou neutralizar esse agente, você não precisa pagar, e se você também não precisa pagar e paga pensando que é o bônus, também tem consequência. Então, a ideia é essa. O que é o correto? Procurar uma empresa que tenha um médico de trabalho com RQE, que é só esse que é reconhecido, e que ele tenha um registro no CRM local, no estado onde você tem a sua empresa, ou um engenheiro de segurança do trabalho que também tenha registro no CREA. E existem consequências. Se essas pessoas fizerem laudos alegando que tem insalubridade, alegando que tem periculosidade, e de fato isso não ocorrer, esses profissionais também respondem. É um tema de uma outra aula que eu vou dar, de outros exemplos de clientes que queriam que a gente colocasse insalubridade ou periculosidade para os funcionários, mas a gente não fez, a gente até teve contrato cancelado, mas daí eu vou trazer para vocês as consequências de profissionais que já fizeram esse tipo de situação, porque se considera fraude, é crime. Então, como diz lá, dá a César o que é de César, o que é certo é certo. Então, essa é a ideia das aulas da SabMed Conecta, e assista aos nossos vídeos, acompanhe a aula lá no YouTube, essa aula provavelmente maior vai ficar no YouTube, as aulas menores, né, também você pode encontrar aí no Instagram, então segue no Instagram, segue lá no YouTube, para que a gente comece a desenvolver mais esses assuntos, desmistificar. E se você tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa que esteja dentro do meu conhecimento, eu vou fazer questão de trazer aqui e tentar te ajudar. E se eu não souber, eu garanto que eu vou atrás de alguém que possa trazer uma resposta satisfatória. Tá? Então, até a próxima e tudo de bom.